2 Samuel 12, meus irmãos, a partir do verso 16, glória a Deus. Quem achou, diga amém? Amém. Vamos ler? Importante fazer a leitura. Deus, através da sua palavra, continua falando a cada coração da seguinte forma. Glória a Deus, 12, 16, né? É isso? Glória a Deus. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu com eles. Ao 7º dia a criança morreu, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá? Vamos orar por mais um momento. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, nos submetemos e nos rendemos totalmente, Senhor, à Tua vontade nesta noite e nesse lugar. Que o Espírito da verdade esteja alcançando cada mente, cada coração, ao ponto e ao modo, Pai, que algo dentro de nós mude. Em nome de Jesus, o Senhor mesmo falou nas Escrituras: as minhas palavras são espírito e vida. Ela tem poder para cortar, Jesus. Ela tem poder para penetrar, Senhor, para dividir, separar. E é esse poder que nós rogamos em alguma área da nossa vida, Senhor, que venha trazer transformações, modificações, Senhor. Liberdade, nós te damos, Espírito Santo, para que o Senhor, meu Pai, trabalhe em cada homem, em cada mulher, para que até o fim dessa reunião, meu Pai, nós possamos sair daqui totalmente diferentes, segundo nossos conceitos, sentimentos, e que se aplique o Teu querer, para a glória do Teu nome. Falando em glória, Pai, é necessário que o Senhor cresça, que diminua, Senhor, nossas ansiedades, solicitudes, que diminua, Senhor, em nome de Jesus, toda a nossa expectativa humana, e que prevaleça o Teu querer, para todos sempre. Amém. Pode se assentar, meus irmãos, fique à vontade. Então Jesus, ele batizou esse tempo, chamado a reunião de domingo, como suportando o processo. Suportando o processo. Talvez uma época oportuna para nós fazermos um balanço e uma reflexão da vida é esse. Todo final de exercício, início de um outro, empresas fazem isso, pessoas fazem isso. Uma introspecção, fazer uma análise de como foi o nosso ano, colocar na balança. E eu arrisco dizer, meus irmãos, pelo pouco que eu conheço o Senhor, muitas coisas ainda não se cumpriram na nossa vida, em detrimento das nossas atitudes. Porque naquilo que depender de Deus, em nada faltou o Senhor de tudo que prometeu. Mas por não saber e não entender dessa forma, a conta sempre vai sobrar para Deus. A maioria dos seres humanos sempre vão questionar Deus. O porquê disso, o porquê daquilo, onde está Deus? E por que Deus não faz, por que Deus não cumpre? Mas nós temos que lembrar e entender, acima de tudo, que nós somos filhos, e nós temos do Senhor, da parte do Senhor, livre-arbítrio. Às vezes eu fico pensando, mas jamais entrar no mérito da onisciência, onipotência de Deus.
Talvez seria tão simples se Deus fizesse tudo e resolvesse tudo e decidisse tudo. Talvez nós sofreríamos menos. Mas Ele nos fez como filhos. E filhos têm suas vontades, têm suas escolhas, suas decisões. E muitas coisas acontecem ou não acontecem por causa das nossas decisões e escolhas. O incrível da parte do ser humano é que quando coisa ruim acontece, sempre sobra para Deus. E nós esquecemos que nós somos seres humanos e muitas vezes equivocados e sem propósito. O ser humano, quando coloca a sua mão em algo, quando ele não tem propósito, equivocadamente, há uma tendência de estragar tudo. A Bíblia diz que tudo que Deus fez é bom. Que mal tem a internet, redes sociais? Isso é uma ferramenta poderosa que, enfim. Mas a questão é onde o homem coloca a mão sem propósito. Ministério é ruim? Claro que não, mas o homem sem propósito coloca a mão, ele tem essa tendência de destruir tudo. Beleza, até aí é um fato, mas a questão é que quando isso acontece, sempre vai salvar para Deus o questionamento. Grandes situações, desgraças acontecem, climáticas, guerras, e as pessoas dizem: onde é que está Deus? Tanta criança morrendo. A questão é, a pergunta, nós temos que reformular isso: onde é que estão as pessoas boas? Ou seja, tudo na vida é uma consequência. Desastres climáticos, aí todo ano os grandes líderes fazem reunião para tentar contornar a temperatura do planeta e nada sai do papel. E lá na ponta vai ter sofrimento. Em algum momento a conta vai chegar. E quando a conta chega, sabe para quem sobra? Para Deus. Não é para aquele que não está nem aí para o clima da terra, a natureza, cuidar da natureza, fazer o meu papel de cidadão. Aí quando as coisas grandiosas acontecem, meu Deus, e onde é que está Deus? Porque Deus permite. Ele permite porque nós somos filhos. Ele permite porque nós temos o livre-arbítrio. Então muitas coisas não acontecem, irmãos, por causa da nossa vida, escolhas erradas. Por outro lado, foram quase 365 dias. Sabe o que é 365 dias? São 365 oportunidades e possibilidades de viver coisas maiores. Não é que hoje eu acordei, é mais um dia, mais um domingo, mais reunião. É mais uma oportunidade. Porque pensando com a cabeça do Pai, para nós é mais um culto, mais reunião, mais uma escala, mais 4 canções, mais uma palavra pregada. Mas para Ele é uma oportunidade de fazer tantas coisas na nossa história. Mas como eu sou filho, mas como Ele me deixou o livre-arbítrio, Ele precisa de acesso. Porque Ele é amor, Ele não é invasivo. Deus é amor. Ele trabalha de uma forma proporcional. Proporcionalmente, o acesso que eu dou a Ele trabalhar na minha vida, é dessa forma que Ele vai agir. Lembra o Apocalipse que diz: eis que estou à porta e bato? Ele está falando disso, eu preciso de acesso. Quando a Bíblia diz que Ele está à porta batendo, Ele está dizendo: eu preciso de acesso para trabalhar na sua vida. Então foram quase 365 oportunidades. E porque muitas coisas ficaram no meio do caminho, talvez. Processo que nós não suportamos. Talvez o processo que nós interrompemos no meio do caminho. Talvez o processo que nós nunca estivemos dispostos a passar. E eu quero falar um pouquinho disso nessa noite. Suportando o processo. Se contar a nossa história, se alguém um dia tiver esse desejo de escrever sua biografia, a gente vai poder identificar que a nossa história ela é contada por estações, ciclos e também processos. Falar de ciclos, estações e processos nem sempre são agradáveis, nem sempre são prazerosos. Contudo, ciclos, estações e processos muitas vezes são necessários, além de indigestos, necessários. Porque já me permita adiantar uma verdade para os senhores e também para as senhoras: aquele
ou aquela que não suporta o processo, não vive o propósito daquele processo. A nossa história ela é contada por processos. E aí entender Deus é talvez perder tempo. Deus ele usa os processos que Ele mais segundo as suas pretensões. O mais importante é nós entender que para cada processo existe um propósito. E o propósito é nos tornar e nos levar a níveis que Ele mesmo quer, Ele mesmo pretende, e Ele mesmo sonhou para todos nós. Falar de processo, eu não poderia deixar de fora José do Egito. Ele tem um sonho. Deus dá um sonho de levantar ele. E após o sonho começa o processo. Deus ele dá um sonho e diz que levantaria José. E a partir desse sonho ele chama a família. E naquele momento estava começando o processo nada fácil, indigesto, doloroso na vida de José. Aonde se levanta uma contenda na família, algo que era para ser bom aos nossos olhos, uma profecia, um sonho, se levanta uma contenda, os irmãos têm ali uma estratégia de vendê-lo, um até arrisca dizer, eu vou matar, o outro diz, não ao ponto, vendem ele aos ismaelitas, ele vai parar no Egito, sob a custódia de Potifar. E ali ele vai preso 2 vezes na somatória, 12 anos preso injustamente, é acusado de assédio, até que um belo dia os portões do Egito se abrem, o rei chama toda a sua guarda, seus súditos, e apresenta José dizendo, abaixo de mim só ele, coloca um anel no dedo de José. Se nós tivéssemos uma oportunidade um dia de falar com José e perguntar para ele como foi o processo dele, com certeza ele usaria palavras como processo muito doloroso, ser jogado no fundo de um poço por irmãos, tentativa de homicídio pelos próprios irmãos, ser vendido como escravo, preso 12 anos por nenhum delito que cometeu. Mas entenda o processo de Deus. Quando ele recebe o anel da mão do rei e é intitulado como governador do Egito, se alguém pudesse ou perguntasse para José, se Deus mostrasse para José o processo que ele ia ter que passar para chegar ali, com certeza ele não queria. Mas nós temos que começar a entender. Eu tenho aqui alguns lampejos, algumas clarezas de como Deus trabalha nos seus processos. Se fosse para levantar um governador, Deus ele ali usaria um processo eleitoral democrático talvez. Mas Deus não estava levantando um governador, Deus estava forjando um homem, um libertador, um homem de verdade. E homens de verdade são forjados em processos de Deus e dolorosos. Deus não estava levantando um governador, Deus não precisava de um governador. O governador se levanta através de eleições, mas Deus estava forjando o homem. Quando se levanta a contenda na casa, quando ele é vendido pelos irmãos, quando ele é injustamente preso, Deus estava trabalhando na vida de José, no homem, ao ponto dele ser intermediador do mundo quando houve fome, ao ponto de quando houve fome ele trouxe os irmãos até o Egito e diz, olha, eu sou José, o irmão que vocês venderam e até tentaram matar, mas fique tranquilo, eu perdoo vocês. Nessa atitude, ele demonstra que os processos que ele passou lhe fizeram um homem de verdade. Então o processo que eu e você passamos não é para uma posição, Gustavo, não é para alcançar algo, pastor Jorge, mas os processos que Deus trabalha na nossa vida é para nos tornar pessoas melhores, homens e mulheres de verdade, porque o homem de verdade, segundo a concepção de Deus, ele está apto e capacitado em exercer ou alcançar qualquer nível e posição.
Um homem forjado por Deus através dos processos de Deus, ele está capacitado a viver em qualquer nível e liderar em qualquer lugar, principalmente em momentos desfavoráveis, porque aconteceu 7 anos de fome e 7 anos de bonança, e José estava preparado para aquele momento, porque Deus não estava preparando ele para assumir um cargo de governador, Deus estava preparando ele para um propósito. E sabe por que o meu e o teu processo é muito doloroso muitas vezes? Porque o processo não é para nos levar para um cargo, é para viver um processo, desculpa, é para viver um propósito. Por isso que muitas vezes o meu e o teu processo, eles são muito dolorosos. E aí o que tem que fazer? É só gemer e chorar? Não, os processos é para suportar. Porque só vive o cumprimento ou o propósito aquele que suporta o processo. Perto de ser morto ou ser levado preso, Jesus vai a Getsemane. Getsemane tem como significado hebraico lugar de prensa, lugar de prensar o que? Azeitona. Qual é o significado de Getsemane? Lugar de prensa, lugar de prensar azeitona. E não é que esse significado ele corrobora com o que Jesus passou no Getsemane? Você lembra que ele passou lá? Suou gotas de sangue, aflição de morte, ao ponto de dizer: Pai, se for possível, faça o cálice, está pesado demais. Jesus também, tu sabe que Jesus também passou pelo processo? Tu sabia que até o próprio Senhor passou pelo processo? Você sabe que até Jesus, inclusive Jesus, passou pelo processo de prensa. Mas a vida de Jesus tinha um propósito. Se Jesus não suportasse o processo pelo qual o Pai lhe permitiu, ele não teria alcançado o propósito. E o que Cristo me ensina? Que quando nós estamos no meio do processo, é inevitável vir a vontade de dizer: Senhor, acaba por aqui, para por aqui. A questão não é se nós temos ou não temos vontade de interromper o processo ou parar no meio do processo. A questão é quem vai até o fim, quando a vontade vem, quando a voz vem, quando o sentimento vem e diz: larga esse processo, para por aqui, acaba. E Jesus teve essa vontade, ele também foi tentado a parar o seu processo. A questão não é ter vontade de desistir. A questão é a decisão que nós tomamos quando a vontade vem. Pai, se for possível, faça esse cálice. Quem de nós não pode dessa forma? Está pesado demais, nós estamos sendo prensados. Mas entre ter vontade, Luiz, e tomar a decisão e parar, existe uma diferença abismal. Alguém já sentiu esse desejo? Já? Sério? Bem-vinda ao time do reino. Mas você sabe que Jesus foi até o fim do seu processo? Getsemane, lugar de prensa. Você já se sentiu prensado alguma vez? Moer azeitona. Qual é a finalidade de moer azeitona? A azeitona, no seu processo final, ela tem 4 funções. Primeiro, nível de prensa, ela produz o óleo da unção. Primeiro nível de prensa, talvez o mais difícil. Esse óleo que nós usamos aí para ungir, expulsar demônio, para o inferno, tirar as coisas ruins da gente, é pelo processo 1 da prensa na azeitona. Nível 2 da prensa, alimento. Sabe que esse azeite caro aí que a gente só come quando vai comer fora? É muito caro. Ou quando é Black Friday, é 50%. Ou na segunda unidade você paga 30%. É o segundo nível de prensa da azeitona. O terceiro nível de prensa é usar o óleo para combustível.
Se você for espiritual, você está pegando tudo isso no teu espírito. O primeiro, unção. A segunda, alimentar. O terceiro, dar combustível. E o quarto e o último nível de bênção, talvez o menor, sabão, limpeza. Então olha só a finalidade do processo da prensa da azeitona. O que produz? Unção. O que produz? Alimento. O terceiro ponto, o que produz? Qual é o terceiro que eu falei? Combustível. O evento está ficando fraco. Combustível. O terceiro, limpeza. Olha a importância de aguentar, de suportar o processo. Quem olha ali, Denilson, o óleo ungido, quem olha ali o azeite de oliva, não imagina o que a azeitona passou para chegar no produto final. Quando você vê José recebendo um anel da mão do rei, ninguém imaginou o caminho que ele percorreu para chegar até ali. Assim, é bom ir para Florianópolis, né, receber um prêmio da mão do governador, mas ninguém sabe nos bastidores o que nós passamos, irmãos. Toda semana tirar dinheiro do bolso, sacrificar meu tempo, minha família, deixar de vender minhas coisas, meu dinheiro. A gente só vê o produto final, mas ninguém sabe o processo que nós passamos. Então só chega no propósito quem suporta e valoriza. A gente vê um diploma, vê um troféu, vê um prêmio, reconhecimento, e nós não imaginamos o que essa pessoa percorreu para chegar até ali. Então o cumprimento do propósito é muito valioso, porém é necessário que os propósitos pelo qual nós estamos vivendo o processo precisamos suportar, irmão. É um processo, é um ciclo. O processo não dura a vida inteira. E não são agradáveis. A questão é, todos nós queremos viver o cumprimento. A Simone está falando aqui de cumprir, de ganhar família, né, de tocar pessoas, de viver a vida de Deus. Mas será que nós estamos dispostos a passar por processos, os ciclos necessários da vida que o Senhor nos permite? Só viverá o cumprimento do propósito aquele que suporta. Você já imaginou se Jesus interrompe ali mesmo no Getsemane, sozinho, e o negócio estava tão ruim que ele disse assim: ó, Tiago, Pedro, João, Pedro, Tiago, João, né? Pedro, Tiago, vamos orar comigo. Jesus chamando o discípulo para orar com ele, o negócio não estava bom, irmão. Vamos para o monte orar comigo. Suar gota de sangue, aflição de morte. Jesus estava sendo prensado. E na hora da prensa, aí vem a nossa humanidade. Na hora da prensa, a primeira palavra é: vou desistir, vou parar por aqui. Mas o que difere Cristo de mim e de você é que mesmo com vontade de parar, ele diz: Senhor, não seja feita a minha vontade. A minha vontade é parar, desistir, mas seja feita a tua. E a vontade do Pai, o que é? Cumprir o processo, finalizar o processo. Então está dolorido, irmão, está indigesto, está sendo prensado, aguenta firme aí, aguenta mais um pouco. Existem níveis de processo, existem níveis de prensa. Isso tudo é para extrair o melhor da sua vida. Isso tudo é para extrair o melhor da azeitona. Olha de uma azeitona o que se pode fazer: unção, alimento, amém, limpeza, combustível. Olha você olhando para você daqui de cima, você bem pensadinho, irmão. Vai dar bom? Amém? Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Mas não tem como extrair algo bom de nós se não passar pela prensa. Você está disposto? Observou, me ajude, eu veio com ar de profeta. É preciso suportar o processo. Mas você pode pensar na sua cabeça: porque não é tu.
Mas só, né? É porque não é justo, vem viver o meu processo. Uma coisa eu te garanto. Está falando que o teu processo é doloroso, indigesto, mas você ainda não suou gota de sangue. Pô, suou gota de sangue já. Aflição de morte, porque o meu Pai, o meu Senhor, Ele suou gota de sangue, suportou o processo. Porque uma coisa é evidente, mesmo que o meu processo seja doloroso, o Pai não me abandona, Ele está comigo, Ele me sustenta. Não é dizer assim, vai, suporta aí, não, o meu Senhor não é assim, o meu Pai não é assim. Ele está comigo ali. Ele foi até no meu limite, irmão. Os processos, não é que simplesmente eu me abandono, Ele está comigo. Agora tem coisas que eu tenho que suportar. Essa é a questão, todos nós queremos um propósito, sim. Mas suportar o processo. Nem todos. E aí, o propósito não vem, o que a gente faz? Culpa a Deus, não é verdade? Mas o que tem a ver o texto de Davi? Nem li a Bíblia, nem falei da Bíblia ainda, né? Meu Deus! É que eu estou 12 reuniões sem vir na igreja, irmão. Estou com uma fome, uma sede de pregar. O pastor não pode ficar muito tempo sem vir na reunião. Acumula, entendeu? Igual a Mega Sena, vai acumulando. Tem tanta coisa para falar hoje, irmão. Nem sabe o meu esposo. Então, deu 9 horas, eu já vou te abençoar. Você está abençoado para ir para casa. Dá para assistir a última parte fantástica. Olha só. Mas o que tem a ver o texto de Davi? Tudo é o processo que Davi teve que passar. Vamos lá, rapidinho. Nos dias em que o rei ia para a guerra, Davi simplesmente foi em casa. Almoçou, tirou o soninho da beleza, acordou 3 horas da tarde, foi tomar o café, foi na varanda, se espreguiçar, olhou para cima uma mulher nua tomando banho. Chamou os seus guardiões e disse: traga essa mulher para cá. E a gente sabe o final da história. Adulterou. E o fruto desse adultério gerou uma gravidez. E a criança com Betseba nasce. Só que quando a criança nasce, também nasce ali uma enfermidade. E aí a Bíblia diz o seguinte: que Davi orou e jejuou para a criança não morrer. Inclusive botou a cara no pó e não comia. E aí os seus homens de confiança ficaram ali meio constrangidos, ouviram que a criança morreu e o seu rei estava ali, ficaram, mas como é que nós vamos avisar o rei? Enfim. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Davi orou e jejuou para a criança não morrer. Ele colocou o rosto no pó. Ele botou a cara no pó, mas deixa eu te ensinar algo aqui. O que aconteceu com a criança? A criança morreu. Você acha que Deus ouviu a oração de Davi, o jejum de Davi? Deixa eu ensinar uma coisa para você. O nascimento dessa criança é o fruto de um adultério, consequência do pecado do pai. Consequência dos meus erros, consequência dos meus pecados. Irmão, não se ora. Deus não alivia as consequências. Se chegou uma família aqui pedindo uma oração para mim, eu fiquei assim meio com cara, meu Deus, mas como é que eu vou orar isso? Aí Deus me levou ao texto de Davi. Lembra Davi que quando pecou, teve a consequência do pecado de Davi, gerou uma criança. E a criança teve uma enfermidade e ela morreu, que Davi orou, jejuou e Deus nem aí. Eu disse: é verdade, como é que eu vou orar? É como se dissesse assim, ó Marco. É como se dissesse assim: Deus alivia a consequência. Deus tira o processo dele, alivia o processo. Não, Davi teve que passar o processo. Davi teve que suportar o processo dos erros dele. Por que Deus não alivia as consequências? Porque o processo de Davi que vai ensinar ele, vai curar ele, vai trazer maturidade. A pessoa roubou uma bicicleta ali,
Se arrependeu, Deus perdoou. Deus é misericordioso. Mas se o cara, o dono da bicicleta, prestar um BO, ele vai preso. E não adianta orar e dizer: Senhor, não deixa ele ser preso, não deixa. Deus não faz isso. Não adianta orar pelas consequências, irmão. Você está orando errado. A consequência dos meus erros é o processo que eu tenho que passar. É onde Deus vai me ensinar. Ou vai dizer que Davi não aprendeu com a morte da criança? Ah, Deus é tão duro? Não, Deus é justo. Não, mas que Deus duro? Não, Deus é justo. Porque Ele me avisou lá em Deuteronômio 28. Tem o caminho da bênção e da maldição, da vida e da morte. Eu sugiro que você pegue o caminho da bênção. Porque se você pegar o caminho da bênção, essas coisas vão acontecer. E se pegar o caminho da morte, essas coisas vão acontecer. Ele deixou bem claro. Todo erro, todo pecado tem uma consequência. É o processo que eu tenho que passar. Adultério, quem adultera está correndo o risco de acabar com famílias, acabar com um casamento, uma doença, uma gravidez. Irmão, é a consequência. É o risco que a gente corre. Meu pai faz 14 anos que morreu. Um câncer de garganta, carótida. Bebeu a vida inteira e fumou. A consequência, um câncer de carótida. O doutor falou para mim: seu Celito, o senhor fumou a vida inteira e bebeu. É a consequência, irmão. A gente orou por um milagre. Amém, Deus pode fazer. E aí? Deus é justo? Deus é severo? Não, é o processo. As consequências dos nossos erros é o processo que Deus usa para me ensinar, me fortalecer, me curar. Agora tu já imaginou, eu vou erro, pego e oro: Deus, alivie, não deixa eu ser preso. Deus, não deixa a criança morrer. Você acha que Deus não vai deixar a criança morrer? Você acha que Deus não vai deixar você preso? Irmão, a gente erra muito por usar o coração. Em 2009, apareceu uma ovelha no nosso caminho. Hoje eu não sei se é ovelha ou se era lobo. Quem? E tomara que ela veja, e assista, e se arrependa. Aí chegou uma ovelha. Chegou uma ovelha e disse assim: pastor, eu queria falar contigo. Eu estou me mudando. E eu preciso, como é que diz? Quando a gente se muda, comprar móveis para minha casa. Mas eu não posso comprar. A senhora compra no teu nome. A gente usa o coração, né? A gente não usa a Bíblia. A gente não usa a razão, a gente vai para o coração. Eu disse: não compramos. Ela foi lá não vou fazer propaganda para a loja. Ela foi lá na loja e comprou uma bela cozinha. Você está rindo que não é você? Aí o que acontece? Bem feito para nós. No final das contas, a pessoa não pagou, saiu da igreja. A pessoa não pagou, não saiu da igreja. Como ela praticamente, meu Deus, está faltando a palavra. Quando você compra os móveis para casa, mobiliou a casa, praticamente eu também não consegui pagar, fui para o SPC. A mulher ligou e disse assim: o senhor está no SPC. Não, a mulher disse assim: você está no serviço de proteção crédito. Eu disse: quando acho que a gente recebeu um prêmio. Porque é tão bonito, né? Quando ele tem um serviço de proteção ao crédito. Eu disse: nós estamos sendo protegidos. Aí, se não passar, nós vamos para o Serasa também. Aí até eu pagar, meu nome ficou sujo. Aí imagina eu, Cris, agora lá, Deus, limpa o meu nome. Agora imagina eu com cara de lata, botar minha cara no chão e dizer: Senhor, limpa o meu nome. Limpa. Como? Sem consequência. É um processo, ninguém mandou emprestar o nome. Deus não alivia o teu processo, eu tive que aprender. Não sei se aprendi, se vim com um jeitinho, quem sabe eu compro de novo. Não aprende nunca.
se fazer igual o gatinho do Shrek, assim, ó, capaz dele comprar. Você está entendendo que não se deve orar para Deus aliviar as consequências, gente? Tu pode fazer a oração mais linda, o jejum mais forte. O processo Deus não alivia. É a forma que Ele tem de me ensinar. É a forma que Ele tem de me curar, de me forjar, irmão. As consequências dos meus erros, Deus te perdoa, está tudo certo. Se se arrependeu, Ele te perdoou. Glória a Deus, Ele é rico em misericórdia, mas o que você tem que passar, você tem que passar. O que você temos que passar, nós temos que passar, nós temos que suportar. Pensa que foi fácil para mim. Nome sujo. Agora quando uma coisa não pode. Mas é o processo que eu tive que passar, não foi o meu erro. Agora vai eu orar para Deus, Deus alivia o erro. Deus só olha assim, só suporta o teu processo, suporta. Aprenda então, agora aprenda. Então, as consequências dos nossos erros é onde Deus, é a didática do Pai, é a forma que Ele nos ensina. Amém? Jonas 2, para nós encerrar. Jonas 2, aqui iniciar. Vou te ensinar como é que cheguei em Jonas, tá? Para te achar o livro de Jonas. Não achou daí ainda? Vou te ensinar como é que te acha Jonas. Você pega uma vez por dia a Bíblia e começa a ler. Você vai praticando, daqui a pouco você já... Primeiro eu quero ler Jonas 1, que daí fica bem completinho. Jonas 1, 4 diz assim, irmãos, só presta atenção. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez do mar uma grande tempestade. O navio estava a ponto de se despedaçar. Ótimo, agora sim, 2. Jonas 2, verso 9. Está aí, vamos ler. Mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que eu votei pagarei. E ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou Jonas. Só que no verso 1, olha no verso 1, o verso 1 diz: então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Agora vamos desenvolver, presta atenção. O que é que acontece? Deus tem um propósito para Jonas. Jonas simplesmente tem uma vida fora do propósito. A Bíblia vai dizer que no Jonas capítulo 1, Deus ele provoca uma grande tempestade, um mar furioso ao ponto do barco se partir. Já no capítulo 2, a Bíblia diz que Jonas é lançado no mar e um grande peixe engole Jonas, e no ventre do peixe ele começa a clamar a Deus, dizendo: Senhor, me tira de dentro do peixe, Senhor, me tira desse estômago. Tu acha que Deus atendeu e respondeu Jonas? Você acha que Deus aliviou o processo de Jonas, que era um processo que ele tinha que passar e aprender e crescer por ele viver fora do propósito de Deus? Somente lá no final que nós lemos, quando ele disse: Senhor, tudo bem, eu sei que tu quer ir, o voto que eu fiz eu vou pagar. Aí Deus deu uma ordem para o peixe
vomitou Jonas. Suporte o processo. Nós temos que suportar o nosso processo. Escute bem. Tem tempestade que acontece na nossa vida que somos nós que provocamos. A gente amarra a tempestade, expulsa a tempestade, coloca a culpa no diabo, mas a Bíblia é muito clara. Deus, ele mandou uma tempestade, mandou um mar enfurecido, porque Jonas simplesmente estava fora do propósito de Deus. Se não bastasse o processo doloroso, Jonas é engolido por um peixe. Aí eu fico pesquisando qual é o peixe tão grande que vai engolir um homem. É impossível, não passa no esôfago, ele ficaria entalado, irmão. Alguém para ser engolido por um peixe tinha que ser um peixe muito grande, do esôfago muito grande. Sabe o que acontece no processo de Jonas? Deus criou um animal, um peixe para aquela ocasião. Olha o que Deus faz. Para mim, a tua vida, de uma vez por todas, está alinhado com o processo dele. Deus, ele cria algo para aquela ocasião. É só para aquela ocasião. Vai pesquisar se tem algum peixe capaz de engolir um homem. Ainda mais se esse for do Porto Gustavo, do Jackson, do Mateus. Sim, do Porto também, não me olha assim. Irmão, vamos. A gente estudou alguma coisinha, né? O esôfago não passa no esôfago. Não passa. Foi algo mágico que Deus criou para aquele momento. É o processo de Jonas. Aí ele começou a tomar lá da barriga do peixe. Imagina o suco gástrico, toxinas para fazer digestão. Ele no meio, 3 dias, 3 noites. Aí começa a clamar, Deus, nem ali. Mas quando ele disse, Senhor, o que eu prometi eu vou fazer? Aí Deus deu uma ordem e o peixe. Tem tempestade, só vai acabar. Carlos Kleber, pai. Tem tempestade, só vai acabar quando eu disser, Senhor, aquilo que eu prometi eu vou cumprir. Mas enquanto ele disse, Senhor, eu clamei do Senhor, me tira dessa barriga, eu estou aqui nasceu, pastor Jorge, a expressão engolido vivo. Aqui nasceu. 3 noites e 3 dias. Por que 3 noites e 3 dias? Jesus morreu, Jesus foi preso, crucificado, 3 noites e 3 dias. O que é 3 noites e 3 dias? Jesus teve que morrer para ele, para a vontade dele. Qual era a vontade dele? Os ninivitas que vão para o inferno, são tudo maldosos, não merece arrependimento, não merece amor. Ele teve que morrer para esses conceitos. Ele teve que morrer para os sentimentos dele. Ele teve que morrer para a justiça dele. E quando ele morreu 3 dias, 3 noites, é morte e ressurreição. Quando a Bíblia fala 3 noites, 3 dias, 3 noites, é isso, né? 3 dias, 3 noites, fala morte e ressurreição. E esse é o processo que talvez nós temos que passar morte e ressurreição, alguma coisa morrer. E não adianta clamar enquanto não morrer, enquanto ele não admitiu. Ele falou aqui, Senhor, aquilo que eu prometi eu vou fazer. Aí Deus deu uma ordem para o peixe. Deus só vai dar ordem para o peixe, não é na tua oração, irmão. Não é porque Deus está tirando, ai que pena, né? Está lá engolido, né? Imagina no meio do suco gástrico, toxinas. Não, mas quando ele disse, ele não clamou, ele não pediu para Deus, Senhor, acaba com o meu processo logo, para aqui. Ele disse, Senhor, o que eu prometi eu vou cumprir. Aí Deus deu uma ordem, o peixe vomitou Jonas. Tem tempestade na nossa vida que somos nós que provocamos, irmão. Às vezes a gente olha para a nossa vida, parece que a gente está sendo engolido pelas dificuldades pelo mundo, dificuldade financeira, emocional, processo por estar desalinhado com o propósito do Pai. E o propósito do Pai não pensa que ele tinha que pregar para Nínive. A questão não era pregar para Nínive, a questão é o que ele pensava em relação a Nínive. Pregar, qualquer um podia pregar em Nínive, irmão. Inclusive a minha talvez é melhor que a dele. Que ele foi pregar contra Nínive. Por que eu digo que a minha é melhor? Porque a gente ainda dá uma amenizada, né?
A gente diz, queridos amados irmãos, a gente fala senhores, a gente dá paz de Cristo. Ele foi pregar contra eles, ele foi dizer assim: ó, vocês estão errados, se vocês não se arrepender, vão para o inferno, vocês são contra Nínive. Pregar qualquer um poderia ter pregado, irmãos, mas sabe por que Deus insistiu com Jonas? Porque ele tinha que morrer e ressuscitar para aquilo que ele pensava. Então, estar dentro do propósito de Deus não é pregar ou deixar de pregar, é a nossa conduta. É a conduta de Jonas que estava errada. Não pense que ele foi levado por uma tempestade e por um peixe que ele não quis pregar, não. É os conceitos dele. A diaconisa falou que é um ambiente muito forte, profético, de libertação, e às vezes não é só o demônio, não, Flávio. Às vezes é ser liberto de conceitos, dogmas, paradigmas, ser liberto de religião. Essa é a maior prisão do ser humano. O demônio, em nome de Jesus, a gente pega o óleo e fala em nome de Jesus, sai, ele sai. É o mais fácil, a libertação mais fácil. Mas mudar dogmas, mudar conceitos, irmão, de uma vida. Ser liberto de religião, meu Deus. Deus não quer saber se está doloroso ou não. Deus só entende uma coisa: tem situações que nós temos que passar em processo. E só vai viver o cumprimento aquele ou aquela que vai suportar. Não é fácil engolir por um ser criado só para aquele momento. Que loucura, né? Não é fácil você estar vivendo uma tempestade que dá a impressão que o teu barco vai quebrar, a qualquer momento vai afundar, irmão. Mas pensa que Deus usou o coração. Fui usar o coração para essa ovelha, daí serviço de proteção crédito. Tem coisas que Deus não usa o coração, irmão. Tu já imaginou aquela pobre viúva, única moedinha? Se é eu, não pego. A mulher não tinha mais nada, só tinha a última moeda. E a Bíblia diz que Jesus pegou a oferta dela. Se Jesus não usa o coração, essa mulher não teria vivido o que ela viveu. Nossa, que profeta insensível. A mulher só tinha a última jantinha e disse: faz primeiro para mim. Se é nós, irmão, tu teria coragem de comer a última refeição da viúva? O profeta, além de ter coragem, disse: primeiro para mim. E ela viveu um milagre extraordinário, porque o profeta não usou o coração. Tem hora que você não tem que usar o coração. Razão. Será que Deus não está vendo quando eu estou sofrendo? Como está pesado? Parece que o meu barco vai afundar, parece que eu estou engolindo, parece que eu estou sendo prensado. Irmão, Deus não usa o coração, Ele é justiça. Lembra da palavra? Até compartilhei no grupo. Buscar o reino de Deus é o quê? De quem? Justiça de quem? Dele. E às vezes a gente atrapalha o processo do irmão. Às vezes o irmão tem que passar aquele processo porque Deus está forjando ele, e está ensinando ele, está curando ele. A gente tenta amenizar e passar a mão e botar toalhas quentes. Além de nós temos que suportar o nosso processo, nós ainda temos que ter a sensibilidade de não atrapalhar o processo do irmão. Aí é fácil, né? O irmão não passou pelo processo das consequências. Quando ele vai aprender? Quando ele vai aprender? Ele não passou nada, não sentiu nada. Ele já foi prensado, já se sentiu como uma azeitona em 4 níveis de prensa. Ele já se sentiu engolido. Ele já se sentiu, parece que a minha embarcação vai afundar. Não, então não vai aprender, irmão. Embora dolorosos e indigestos, Deus só nos chamou a suportar o processo, porque quem suporta o processo vive o propósito. Jonas foi para Nínive e pregou, e todo mundo se arrependeu e foi salvo. Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus. E assim é a nossa vida. José,
o libertador, redentor, restaurador. Não é apenas o governador, mas o restaurador. Eu não tenho dúvida que o que Deus tem para nós é algo grandioso, irmãos. Mas os processos são para extrair o melhor que você tem. É na prensa que Deus extrai o melhor que nós temos. Então eu não estou aqui pregando que é fácil, porque eu também tenho meus processos, irmão. Inclusive você é o meu processo. Está rindo, né? Eu quero ter um ministério ainda maior, forte, quero ser um grande líder, e eu tenho que passar por ti. Você é a minha azeitona. O mesmo Davi. Eu falei que Deus nos prensa para nos extrair o melhor. O mesmo Davi agora está diante de um gigante incircunciso, por sinal. O incircunciso, que é o gigante também filisteu, vai dizer: você é você mesmo, você que foi escolhido para me combater. E Davi, olha o que Davi fala. Sabe o que Davi fala para filisteu? Falar do processo dele: eu mesmo. Deus, através do processo dele, a cada dia, tem me dado a oportunidade de matar urso, e quando não, um leão. Sabe o que Davi entendeu? Que aquele urso não era para lamentar e dizer: porque o urso veio atacar minhas ovelhas. Ali Deus estava treinando Davi, porque sabia que lá na frente ele estaria diante de um grande gigante, um grande desafio. Se Davi não tivesse passado pelo processo do urso do leão, ele jamais teria derrubado um grande gigante que se levantou na vida dele. Talvez eu não entenda o processo que eu estou passando hoje, mas Deus vê lá na frente desafios maiores, gigantes maiores. Só é capaz de derrotar gigantes quem um dia conseguiu matar ursos do dia a dia, leões do dia a dia. Esse é o processo de todo homem e toda mulher de Deus. Você quer viver e vencer desafios maiores? Mas quem quer vencer desafios maiores não pode interromper o processo de vencer ursos e leões. E ursos e leões faz parte do nosso dia a dia. É o cotidiano que Davi usava lá na prisão. E foi isso que ele falou: olha, Deus me forjou, eu venci meu processo. Então, porque eu venci meu processo, eu estou capacitado a vencer desafios maiores, a vencer desafios maiores, a vencer gigantes, porque os processos me capacitaram. Aquele urso e leão me capacitou a estar te desafiando, filisteu. Golias. Talvez a gente não entende porque apareceu um urso, e quando não um leão. A gente até briga, né? Todo dia tem que matar um urso, todo dia tem que matar um leão. É o processo, sabe por quê? Porque lá na frente nós vamos estar capacitados a vencer coisas maiores, desafios maiores. Não interrompa o seu processo, não desista, antes suporte em Deus, porque lá na frente você vai ver que foi o que Jesus disse: valeu a pena. Ele viu o preço que ele pagou do alto e penoso trabalho, e valeu a pena, porque hoje nós somos livres. Hoje nós temos direito à salvação, à eternidade. Então valeu a pena ser prensado no Getsemane. Lá na frente nós vamos entender o quanto valeu a pena ser prensado, o quanto valeu a pena suportar até o fim. E não é só em algum momento, é até o fim. Suporte até o fim o teu processo. E aquilo que Deus estabeleceu na minha e na sua vida vai se cumprir, porque isso é o final de tudo. Em nome de Jesus, se coloque de pé, dê o meu horário. Vamos orar ao Senhor.
te dar alguns minutinhos para você ficar sós com Deus, que você tem o seu processo, eu tenho o meu. Todos nós temos nossos processos. Mas eu vou te ensinar algo que eu aprendi com o Pai. Olha para mim. Vou te ensinar algo que eu aprendi com o Pai. Presta atenção. Jesus, ele sobe o Getsemane num estado emocional e espiritual. A situação que ele sobe até o Getsemane foi: hoje eu estou disposto a desistir, a parar, não estou suportando. Mas quando a Bíblia diz que ele diz: fica aqui, vigie comigo, eu vou ali. Ou seja, esse ali é mais perto do Pai. Esse dizer: fica aqui que eu vou ali dentro, significa ser mais perto do Senhor. E quando ele diz: Senhor, se for possível, ele está externando a sua humanidade. E não é demérito, não é vergonhoso, não é humilhante. Diz: eu estou cansado, não estou suportando o meu processo, eu preciso de ajuda, eu não sei se eu vou conseguir. Quando ele externa a sua humanidade, uma oração e um momento na presença do Pai muda tudo. Porque quando ele fecha a boca e diz: Senhor, se for possível, afasta o cálice. Mas naquele mesmo instante desce uma glória naquele lugar. E ele entendeu: não, mas não seja feito a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. A Bíblia diz que ele sai dali totalmente diferente. Ele já sai encorajado e se entrega para os soldados. Ou seja, ele dá continuidade no seu processo, encorajado, certo de que ele teria que ir até o fim. Uma oração e um momento na presença de Deus, esse estado muda. Uma oração verdadeira, externando nossa humanidade, muda o estado, muda conceitos, muda sentimentos. Um homem que chega até o Getsemane, a ponto de desistir, ele desce de lá totalmente diferente, dizendo: eu vou até o fim. E ele se entrega. A diferença que faz na vida de um homem, de uma mulher, uma oração verdadeira, na presença de Deus. Porque Deus entende e respeita a minha humanidade. E é por isso que ele veio aqui como homem. O que eu passei, o que você passou, ele passou. Os teus processos, ele também passou. E se ele venceu, eu posso vencer. Porque os processos do Pai foram como homem. Foi como homem. Deus não suou sangue. Alguém revestido de glória não suou gotas de sangue. Era um homem que estava ali. E ele venceu. Por isso ele diz: vocês terão aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci. E se ele venceu, eu também posso. Suporte, mas não é até algum momento, é até o fim. Os processos é a forma que Deus encontrou de te ensinar, de me ensinar, e de nos colar, e de nos tornar grandes e capacitados para algo maior. Tem situações na nossa vida que nós não temos que orar nem jejuar. Nós só temos que dizer: Senhor, me ajuda a suportar. Não se ora, não se jejua pela criança, que é o fruto dos nossos erros. Porque os processos que Deus me ensina, se não fosse assim, nós nunca vamos aprender. Erro e mais erros e mais erros. Não existe expor tua humanidade. Você está diante de Deus. Ele esteve aqui como eu e você. Ele sabe exatamente o que você está passando. Ele sabe exatamente como é sentir, ter esse sentimento. Não existe. Ele respeita a tua humanidade. E uma oração com muita verdade, um momento da presença de Deus, nos faz ir até o fim. Sabe por que Deus nos trouxe nessa noite? Para nos dizer que nós precisamos ir até o fim. Nós precisamos ir até o fim. Porque é que quando nós somos pensados, Deus, Ele extrai o melhor de nós. Em nome de Jesus, levante suas mãos. Abra o seu coração para Ele. Coloque diante da mesa os teus sentimentos.
vontades. De verdade, Deus ele trabalha e tem compromisso com a verdade, simplesmente com a verdade. Coloque diante da mesa a verdade, teus sentimentos, teus pensamentos, a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus conhece a nossa humanidade, nossos limites. E Deus sempre respeitou a nossa humanidade, inclusive pelo próprio Filho Jesus Cristo. Muitas vezes o que falta é abrir o coração para Deus. E não é vergonha para ninguém dizer: Senhor, minha vontade é parar aqui agora. Eu não creio mais, não tenho mais inspirações e aspirações. Mas deixar bem claro para Deus: esse é o meu sentimento e a minha vontade. E se Deus mudou tudo isso na vida do Filho Cristo, imagina na minha e na sua vida.
nós não podemos é fingir de fortes, de homens e mulheres superdotados. Nós somos de carne, irmãos. Os processos, embora possíveis, mas não são fáceis. E o processo do azeitonamento existe 4 deles. Mas isso tudo tem um porquê, meu irmão, meu irmão. Deus está extraindo o melhor que nós temos. Deus está nos preparando para coisas que estão à frente. O que eu faço hoje você não entende. Palavras de Jesus, o que eu faço hoje não entende. E depois de Jesus, talvez o nosso maior exemplo vai se chamar Paulo, e ele vai dizer: eu já tive muito, eu já tive pouco, já estive nu, já passei fome, já ganhei, já perdi. Isso tudo, esse processo me fez aprender a me contentar, ser uma pessoa satisfeita. Nós já perdemos, irmãos, nós já ganhamos, nós já sorrimos, já choramos, nós já presenciamos nascimento, luto. Isso tudo é processo. Deus nos preparando e nos tornando pessoas melhores e viver coisas melhores. Conte com Deus, conte com Jesus, conte com o Pai, nosso Senhor. Assim como Deus virou uma chave na vida do próprio Filho, não é vergonha para ninguém dizer: se for sozinho não dá, eu não consigo. Eu cheguei até aqui, só Deus sabe. Mas uma coisa é certa, meus irmãos: embora pensado ou engolido, ou a impressão de um naufrágio, independente se a tua embarcação está passando por um grande vendaval, independente se você está sendo prensado de um aquacultura, independente se existe alguma área que dá a impressão que você está sendo engolido, uma coisa é certa: ou na prensa, na tempestade, ou no estômago do peixe, Deus está ali. Deus está ali. Nem que seja para dizer: filho, não é hora de parar. Nem que seja para dizer: filho, não é hora de desistir. Nem que seja para dizer: filho, não é momento de lavar a rede. Tenta de novo. Vamos andar mais uma milha. E assim é. Ele dá um pedaço de pão, um pouco de água. A gente sacode a poeira, enxuga as lágrimas. E vamos lá, mais uma semana, mais um ano. E a Bíblia vai dizer que somente o que vive o propósito é aquele que suporta o processo. E o propósito de Deus é glorioso. E o propósito de Deus não é o que nós alcançamos, é o que nós nos tornamos. Processo é aquilo que eu sou hoje e eu quero me tornar amanhã. No meio disso tudo chama-se processos. O propósito de Deus não é colocar um anel no meu dedo e dizer: tu és o governador do Egito. Não. O propósito de Deus é dizer: olha quem meu filho se tornou. E aquilo que eu me torno me capacita a viver lugares e coisas. O meu processo não é para alcançar coisas, mas é para me capacitar ainda sobre esse ano. Preparação e conquista e crescimento. Levante sua mão ao Senhor. Deus, Ele conhece as tuas lágrimas. Deus, Ele conhece até nossas incredulidades. Deus, Ele nos conhece por inteiro. E a palavra que vem da eternidade: não é hora de desistir. Creia mais um pouquinho. Você chegou até aqui, meu irmão. Você chegou até aqui. Se até aqui chegamos, Ele tem te sustentado. Ele tem te sustentado, Ele tem te encorajado. Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Se chegamos até aqui, porque Ele tem sido fiel.
processo não se comparam quando a gente chega até o fim e receba a coroa da vitória. Não desista. O que nós temos que saber e entender é se eu estou ou não estou no meio do processo. Faça parte do processo, esteja dentro do processo do Pai. Não é tempo de parar, não é tempo de desistir. Nós não somos aquele que desistimos. Não desista da sua família. Não desista do seu casamento. Não desista do seu filho. Não desista dos teus sonhos. Você nasceu para ser aquilo que o Senhor sonhou para você ser. Só entenda os processos, os ciclos. Suporte em Deus. Suporte em Deus. E nós nos tornaremos em pessoas melhores. E por nos tornar em pessoas melhores, nós estaremos capacitados a viver coisas maiores. Processos, ciclos, estações. Foi o jeito que Deus encontrou de ensinar, nos curar e nos tornar pessoas experimentadas e maduras para viver o que Ele tem. Segundo tudo que foi ministrado sobre as nossas vidas, a minha oração é que Deus simplesmente, assim como até aqui, se faça presente na vida de cada homem e de cada mulher. Que Deus visite o teu jeito de ser nesses dias. Que o Deus de paz, aquele que dá força ao cansado, visite o teu jeito de ser, e te faça prosseguir até o fim, para o cumprimento de um propósito. Como ministro de Cristo, eu abençoo o teu propósito, mas também abençoo o teu propósito, mas também abençoo o teu processo. Eu quero declarar assim: você não vai parar no meio do caminho, porque Deus não vai te deixar, porque Ele é contigo. Não temas, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu estendo a minha mão direita, eu sou o teu Deus, o teu Senhor. Ele te ajuda, Ele te fortalece, Ele te sustenta, e juntos nós chegamos até o fim. Para desafios maiores, conquistas ainda maiores, é o que nós declaramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E com muito entendimento, você que recebe, aplaude e glorifique o Senhor dos processos, o Senhor dos processos. A Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Para todo sempre. Se você puder declarar isso na vida de duas ou três pessoas, suporte o seu processo.